Bom, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui na última mesa dessa sexta-feira. Já não sei que dia é, mas é uma sexta. E a gente está aqui para falar de um assunto que interessa muito ao autor independente, né? Que é o que um editor procura no autor independente. E para isso a gente está aqui com a Raíssa. Você me fala se eu falar errado o seu sobrenome. Selvatici. Selvassi. Pega o seu microfone, fale o seu sobrenome, porque vocês já viram, né? Gente, cada um fala de um jeito, então assim, adotem aí a forma que vocês querem falar, mas é Selvatici. Ah, Selvatici. Isso! Aê, acertei. E temos também aqui o Humberto Manarino. Aí eu acertei, né? O mais difícil, então, é agora Felipe Brandão. Isso mesmo. Eu gosto de deixar os meus convidados se apresentarem, porque eu acho que a gente sempre se apresenta falando aquilo que é importante para as pessoas saberem, né? Só quero avisar, assim, que é uma mesa que eu sempre fico dá mais medo, né? Quando a gente tem amigo no palco. Então, eu e Filipinho... Tá vendo? Eu não consigo nem chamar de Felipe. Eu não consigo chamar de Felipe. É Filipinho. Ele é editor da Planeta e eu queria agradecer muito assim, a gente ter montado essa mesa, porque eu acho que essa mesa é muito importante para o pessoal que está aqui. Então, eu queria começar aqui com a Raíssa. Me fale sobre você. E já queria emendar um primeiro assunto, que é, antes de vocês serem autores, antes do Felipe trabalhar com livros, né, editar, vocês foram leitores. Então, como que foi o caminho de vocês dentro da literatura, assim, como leitores? Então, eu sempre fui do tipo que eu lia muito, e aí chegou um momento que ler já não era mais suficiente. Vocês estão ouvindo bem ela? Consegue me ouvir? Agora eu acho... Nossa, agora foi. Agora foi muito, né? Mas tá, vamos lá. Então, eu comecei como leitora, né? Que nem você falou. E aí, chegou um momento que ler pra mim não era mais suficiente. Eu queria criar as minhas coisas. E eu comecei a escrever muito cedo. Eu comecei a escrever com 11 anos. E hoje eu tenho 24, né? Então eu passei mais tempo da minha vida escrevendo do que não escrevendo. E eu lia muito Percy Jackson. Eu acho que Percy Jackson foi a primeira saga, assim, que eu li. De nacional, eu li Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, porque quando eu era adolescente, esse livro era uma febre. Eu não sei se vocês vão conhecer, mas era assim, o livro. Toda adolescente lia ele, e eu gostava muito. E aí, eu comecei escrevendo fanfic. Meus primeiros livros eram uma vergonha. Era, assim, uma fanfic de Percy Jackson, basicamente. Eu só mudava nome, personagem, mas era praticamente a mesma coisa. E aí, foi isso. A gente fui aperfeiçoando e me encontrando na escrita e como leitora também, né? Porque hoje, por exemplo, eu não leio mais tanta fantasia, igual eu lia quando eu era mais nova, e eu escrevo suspense. Então, assim, eu fui para rumos completamente diferentes. Só um detalhe, a primeira Bienal que eu fui cobrir na vida foi a Bienal de BH, e eu estava assim, parada, daqui a pouco eu comecei a ouvir um barulho, e era... Falei, gente, está caindo aqui. Era a Paula Pimenta chegando e a multidão gritando atrás dela. E foi a primeira vez que eu falei, meu Deus, existem realmente fãs de livro, né? Assim, do autor. Foi impressionante. Então, eu sei muito bem essa época aí, como era. Humberto, como foi aí, primeiro, se apresentar e também esse seu caminho como leitor? Bom, meu nome é Humberto, eu trabalho com educação no YouTube, já tem 10 anos que eu produzo conteúdo para Enem, vestibular, matemática, essas coisas. E nunca me imaginei como escritor, né? Foi recentemente que eu descobri essa paixão, mas eu gostava muito de ler, há muito tempo eu já lia. Os primeiros livros que eu comecei a ler foram aquela série do Deltora Quest, não sei se alguém conhece, mas foi a primeira série que me encantou de verdade. E eu sempre me imaginei só como uma pessoa de exatas, ensinando matemática, essas coisas. E o meu canal era só sobre isso. E muito recentemente que eu comecei a escrever, eu pensei, vou me desafiar. Quero escrever uma história própria. E percebi uma paixão
porque é a forma de você canalizar toda a sua criatividade, né? Algo que não existe, você está criando. Eu acho isso lindo, né? O processo de escrita em si é apaixonante para mim. E do início ao fim foi a coisa que eu mais amei fazer, foi escrever esse meu livro, que é muito inspirado em Alice no País das Maravilhas. Eu não lia tanto quando pequeno, mas eu via muito filme. Eu gostava daquele A Viagem de Chihiro, gostava do Labirinto do Fauno. Sempre gostei muito dessas fantasias, desses mundos fantásticos. E foi isso que me inspirou, principalmente, né? Então, Alice no País das Maravilhas, todo esse cenário fantasioso que é o que me encanta e o que continua me encantando sempre, como escritor e como leitor também. Felipe. Bom, eu sou o Felipe, eu estou no mercado editorial tem uns 12 anos já. Comecei como livreiro na Livraria Cultura, então lá que eu comecei a desenvolver mais a minha paixão pela leitura, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, e moro... Vocês conheceram alguém de Pindamonhangaba aqui, ó? E estou no mercado editorial esses 12 anos, e hoje eu sou gerente editorial na Planeta, recente, né? E sou apaixonado por histórias e descobrir novos autores. Então, esse é o meu objetivo. Todos os autores que eu lanço são nacionais, então eu gosto de dar voz a novos autores. É isso. Queria vou manter em você aí, do lado daí. Queria que você falasse sobre o trabalho do editor, porque a gente ainda tem uma romantização, né, do trabalho do editor, como se o editor ficasse ali só lendo livros e não faz mais nada, né? Como se ler também não fosse nada, né? Eu acho ótimo também. Mas, assim, fica lá na sua torre, sem nenhuma preocupação, cercado de livros. É isso, Felipe? Não, na verdade, não. Oi, tudo bem? O trabalho do editor, eu gosto de dizer que é como se fosse um gerente de projetos, né? Então, a gente não tem mais aquele imaginário que as pessoas têm de receber o livro, se apaixonar pela história, chegou lá no correio, né? Leu o livro e falou, vou apostar nesse autor. Não, hoje a gente pensa muito no mercado. Então, assim, o que eu preciso fazer com esse autor e com esse livro para que ele ganhe essa visibilidade, para que ele ganhe novos leitores. Então, o trabalho do editor, desde o começo, é trabalhando com o autor para que ele seja um autor marca, né? Então, assim, esse livro é para o público certo, esse livro, será que está na idade certa os personagens? Então, tudo isso a gente pensa como se fosse mesmo, como né? Uma construção de um produto mesmo. Tanto a Raíssa como o Humberto, vocês são produtores de conteúdo, né? Antes de Sim. virarem escritores, autores. O Humberto aí tem 1 milhão de inscritos no YouTube, é isso? E Raíssa também, assim, Instagram... Tenho 17 mil no Instagram. E eu sei que o TikTok agora tá bombando. 11 mil no TikTok. Então, eu queria que vocês falassem da produção de conteúdo e a diferença que teve na hora de ir para um livro. Porque tem... né, normalmente a gente vem com uma cabeça... vai ser igual... ou não, né? E de repente tem coisas que são parecidas, mas como foi essa transição aí? E falar realmente da produção de conteúdo, porque eu acho muito bacana, porque a gente também tem um imaginário que a pessoa que produz conteúdo, ela só pega a câmera, faz assim e fala, oi, tudo bem? Então, né? A blogueirinha, né? A blogueirinha. Hoje eu dei uma de blogueirinha, que eu fiz, então, tá cheio, gente, né? Então, eu queria que vocês falassem disso, porque é um trabalho importante também para o mercado editorial, mas também para os mercados em que vocês estão inseridos. Então, eu meio que... A minha migração foi ao contrário, né? Porque eu já escrevia antes de ser produtora de conteúdo. E eu comecei a ser produtora de conteúdo meio no choque, porque foi 2020, pandemia, e várias agências literárias começaram a fazer pitch online. E aí teve uma agência literária que você tinha que colocar seu nome, tinha que colocar uma mini bio e falar, assim, coisas que você já tinha participado no mercado literário, coisas que você já tinha feito, livros, antologias, coletâneas, tudo. E aí, lá me deu um choque, porque eu percebi que eu não tinha feito nada para o mercado literário ainda. Então, assim, eu escrevia há 11 anos e eu não tinha absolutamente nada para mostrar para aquela agência.
Então, assim, foi um choque mesmo. Tipo, gente, como assim eu não tenho nada para mostrar? E aí eu comecei a criar o conteúdo no Instagram, né? Mas também foi pensando já no lançamento do meu livro, porque eu pensei, eu vou atrair essas pessoas e no futuro eu vou vender meu livro para elas. E eu também percebi que tinha uma falta desse conteúdo, porque eu falo, além de falar dos meus livros, literatura, eu falo sobre marketing para escritores independentes, para quem não me conhece. E eu percebia que não tinha, as pessoas não falavam sobre isso. Os autores, assim, não tinham tanto interesse, não tinham uma fonte, assim, para buscar. E foi um trabalho muito legal. Atualmente eu equilibro os dois, né? Produtora de conteúdo e escritora. E, assim, não teve muito dessa transição, porque a minha foi ao contrário. Mas, assim, eu sou totalmente apaixonada pelos dois, tanto pela criação de conteúdo quanto pela escrita. Bom, meu caso foi um pouco particular, porque durante 10 anos eu produzi conteúdo nada a ver com fantasia, nada a ver com escrita, nada a ver com ficção. O meu conteúdo era de matemática, né? E eu escrevo fantasia. Que delícia! É. Aquela... Só que não. Inclusive, tenho que descobrir um projeto como juntar a matemática com a escrita, e aí a gente vai ficar milionário, Felipe. Aí a gente fica. Me dá 0,1%, por favor. E eu sempre produzi isso, sempre fazendo vídeos, né, videoaulas, todas essas coisas. E consegui bastante seguidores no YouTube, graças a Deus, graças ao trabalho. E, de fato, para mim foi uma transição muito difícil, porque eu tinha muito público no YouTube, só que não era o público correto, vamos colocar assim. Então eu fico até impressionado com a Raíssa falando, eu já pensei em vender o meu livro depois para as pessoas. Você criou um projeto de tempo. Foi exatamente isso. É genial. O meu não, eu dava aula de matemática e pensei, quero escrever. Opa, me apaixonei pela escrita, o que é que eu faço? Você foi no fluxo, né? Fui no fluxo. Mas aí eu tive uma ideia muito inteligente. Quando eu lancei o meu livro, eu falei, eu tinha 1 milhão de seguidores no YouTube. Eu vendi a apostila para Enem. Então eu falei assim, gente, quem comprar meu livro na pré-venda ganha todas as apostilas para Enem. Chegou a número 1 da Amazon. Deu certo. Ninguém queria o livro, queria as apostilas. Mas, né, foi o livro junto lá, chegou ao número 1 da Amazon e deu super certo, graças a Deus. E... eu respondi tudo? Não sei. Sim. De como foi essa transição essa mesmo, né? Transição. A gente ouve muito pessoal que vem da produção de conteúdo e toma um choque quando chega no mercado editorial, porque o que é sucesso no mercado editorial em números é completamente diferente do que a gente tem num canal, no YouTube, né? Então, às vezes a pessoa chega com 1 milhão de seguidores e fala, nossa, eu vendi só 2.000 livros, e vender 2.000 livros é muito, né? Então, isso é uma coisa interessante. Aproveitando aí que a gente está falando de produção de conteúdo, Felipe, a gente ouve muito hoje que para ser antes de você ser um autor, eu vou ousar falar essa palavra, essa frase, eu nem concordo tanto, mas é exatamente para isso. Você precisa ter um público, né? Que as editoras vão atrás de quem já tem um público, quem já conhece, quem já fala. Então, normalmente, tem um canal. E esse é um nicho que você trabalha, né, nisso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Primeiro, desmistificando como isso não é errado, né? Nada disso. Eu tenho falado muito aqui, não existe certo e errado, existem caminhos, né? Então, se esse é um caminho que as editoras procuram, porque livro é produto e precisa ser vendido, né? Eu acho que depende muito, assim, depende também do gênero do livro, né? Então, quando eu vou buscar um autor que vai escrever um livro de história para mim, eu vou buscar nas universidades quem são os professores de história, quem são os colunistas nos jornais, sempre quando tem um programa de TV, quem que eles chamam, quem que é o historiador que chamam. Então, eu sempre fico muito atento a isso, assim. Eu acho que é importante que o autor que está começando ou que deseja ser, né, um autor, alguém que deseja ser, ir movimentando esse público, né? E não necessariamente você precisa ter 1 milhão como o Humberto, né? A gente estava conversando aqui, a Rai, ela conseguiu na pandemia, ela tem 10 mil e tem um resultado de... 10 mil no TikTok e 17 mil no Instagram. E tem um público muito interessado no conteúdo dela. Então, a gente avalia isso também, né? Então, não necessariamente alguém que tem 1 milhão de seguidores
vai vender 1 milhão de livros, né? Eu gostaria que fosse assim. Mas não. Poxa, Felipe. Poxa, não vai dar. Mas assim, a gente pode até contar a nossa experiência com o Humberto. Não sei se conta agora ou depois. Pode contar, lógico. Não, não pode. Humberto foi o seguinte, ele tem um canal, tem ainda, né, o canal de educação e tinha me chamado a atenção porque eu vi nos mais vendidos da Amazon o livro dele do Enem. Eu falei, nossa, que interessante, né? Ele conseguiu colocar o livro dele. Quem que é esse garoto? Daí eu fui pesquisar quem ele era e na minha cabeça de editor, o que eu pensei? Bom, vou fazer uma proposta para ele, como passar em qualquer prova, para ele fazer um livro, né? Como passar no Enem, como passar em qualquer prova. E fiquei com isso na cabeça, né? E daí, depois o Humberto vai contar a versão dele. Ele teve uma história até ele chegar, vou pular, depois ele conta. Daí, quando ele chegou na editora para apresentar o livro dele, era uma fantasia. E daí a gente pensa, puxa, mas as pessoas que estão assistindo, né, o canal dele querem saber como passar em matemática. E ele está me apresentando um livro de ficção, fantasia. Só que ele apresentou um material tão lindo e perfeito, assim, que a gente fala de book proposal, né, que é a proposta que você envia para as editoras. O dele já tinha as ilustrações, já tinha a sinopse e tinha o livro. Daí eu falei, putz, vou ler. Né? Olha o cuidado que ele teve, né, em trazer o material. E as ilustrações são as mesmas que a gente publicou. E daí li, no final de semana mesmo, me apaixonei pela história. E daí eu falei na editora assim, vamos apostar. Tem um público grande, mas um público que não necessariamente está interessado nessa ficção. Mas daí a gente pensa junto como a gente pode fazer com que esse público saiba e se interesse pelo livro, né? Então foi... Eu respondi essa pergunta, não? Fui contando... Respondeu. Depois que eu faço a pergunta, eu esqueço, gente. Todo mundo fica... Eu falo assim, gente, eu já estou na terceira aqui na minha cabeça, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Assim, o mundo mudou muito. Teve uma época, quando teve esses booms de influencers, né? Você lançava livro biografia, vendia muitíssimo. Só que o mercado editorial é muito rápido. Então, por exemplo, hoje... a gente está pensando qual é o próximo tipo de livro para o ano que vem. Hoje, quando você vê assim, tá vendendo muito livro de gays fofinhos, né? Que está vendendo muito. Então você pensa assim, será que dá tempo de eu escrever um livro de gay fofinho para lançar em 2024? Não dá. Se você estiver pensando em seguir a onda, sabe? Quando teve também livros de palavrão em autoajuda, né? Todas as editoras lançaram, né? A arte de ligar o foda-se, a arte francesa do foda-se, não sei o que, foda-se. Até eu lancei. Porque a gente pensa assim, bom, tem um boom, a editora precisa faturar, então vamos lançar rapidinho esse livro. Então, se você é um escritor que escreve muito rápido e quer lançar na Amazon, quer lançar independente, aproveitar essa onda, dá certo. Só não pode fazer um plano a longo prazo. A não ser que seja o seu estilo mesmo de escrita, né? Que calhou de fazer um sucesso antes e você quer investir nisso. Então, voltando para a pergunta, eu acho que é muito isso. Ir construindo um público, todas as oportunidades que vocês tiverem de aparecer, né? No bom sentido, de Wattpad, lançar na Amazon... Porque isso chama a atenção do editor, né? Eu sempre estou olhando lá. Quais os livros, romances eróticos são mais vendidos aqui? Daí eu vejo uma autora brasileira, eu já vou ver quem ela é, por que esse livro está fazendo sucesso aqui. Então, acho que é importante quem quer escrever, mas também colocar para o mundo, sabe? E a gente não está olhando assim milhares de seguidores, a gente está olhando o trabalho que a pessoa está fazendo e o engajamento que ela tem com aquela tribo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Posso fazer um complemento? Lógico. Aqui sobre isso que o Felipe comentou? Essa história que a gente teve, né, foi bem complexa, foi bem até um pouco engraçado o que aconteceu. Mas o que eu queria comentar é que, como o meu público era totalmente diferente do livro que eu queria escrever, eu fiquei 2 anos com o livro escrito, com todas as ilustrações, com tudo pronto, mandando para a editora, várias editoras. Nunca recebi resposta, porque o público era totalmente diferente. Então eu tive essa experiência vamos colocar assim, o autor totalmente do zero. Porque eu sentia que
o meu público não ia se agradar pelo livro que eu escrevi. Então, para um autor que está, de fato, do zero, é muito difícil você ser publicado. Porque, nossa, eu fiz curso sobre como publicar livro, procurei em 1 milhão de lugares, muitos contatos, e, de fato, é muito difícil alguém que não tem público nenhum publicar um livro no Brasil. Porque quem vai comprar o seu livro? Tem 1 milhão de pessoas querendo escrever livro. Né? Publicar no Wattpad, por exemplo. Tinha 10 visualizações, 15. Ninguém vai querer ler um livro sobre isso se tem muito pouca visualização. Então, para o autor realmente do zero, é muito difícil e é doloroso. Se eu não tivesse o canal com muitos seguidores, você nem iria me conhecer. Então, mesmo com tudo prontinho, com todas as ilustrações lindas, talvez nunca tivesse chegado às suas mãos. Então, de fato, é triste, mas você precisa ter um público, você precisa ter minimamente ser conhecido, porque senão você vai ser só do mesmo, né? Vamos colocar assim. E, infelizmente, é assim que funciona e eu espero que quem esteja escrevendo um livro consiga encontrar formas de sair dessa massa, porque, infelizmente, é o que tem que fazer. Eu posso complementar? Lógico. É o que eu sempre falo, assim, para os meus alunos e tal, que tem muito escritor ainda que ainda cai naquela coisa do é meu sonho publicar o livro como editora tal. E muita gente ainda acredita que, tipo, é meu sonho, então a editora vai confiar, vai acreditar. Só que acaba que a editora é uma empresa. Então, você não pode simplesmente chegar na mesa do editor, supondo que seu livro chegue na mesa do editor, porque, geralmente, se você já não tem uma base, nem na mesa do editor chega, mas supondo, você não pode chegar lá, apresentar o livro e se o editor te pergunta, mas por que eu devo te publicar? Aí você fala, porque é meu sonho, porque eu ficaria muito feliz. Não tem como, né, gente? Então, assim, é muito importante você ser interessante para a editora. A editora, assim, pode ser seu sonho, pode ser, assim, inclusive, eu estou realizando um sonho aqui na Bienal, que eu publiquei e tudo mais, mas você tem que pensar, assim, no lado racional e no lado emocional. Você tem que se fazer ser interessante para aquela editora antes de você pensar no sonho e nisso tudo. Aproveitando aí o gancho, então, queria que vocês contassem como foi o caminho de vocês para publicar, já que o Felipe contou a versão dele. Sua chance, Humberto. Minha chance de contar a história? Contar a verdade. A verdade. Bom, como eu falei, eu já tinha finalizado a escrita do livro. Fazia uns 2 anos, eu só consegui publicar depois de uns 2 anos e pouco do livro já pronto. Que é o processo da escrita também ou depois de já ter finalizado o livro? Não, pode fazer todo. Processo da escrita, né? Vai, porque daí eu não tenho que fazer tanta pergunta. Brincadeira, ótimo. Gente. Então... É só a 4ª mediação no fim do dia. Não estou cansada, não. Bom, sobre o processo da escrita em si, o que eu poderia recomendar para as pessoas é tornar isso um hábito. Porque se você torna um hábito... eu li aquele livro do Stephen King sobre a escrita. É um dos melhores livros de escritor que eu já li, maravilhoso. E ele recomenda várias técnicas práticas também. Ele conta a história dele, de como ele escrevia. Então eu me desafiava a escrever sempre 2.000 palavras por dia, pelo menos. Né? Fluidamente. Depois edita, depois vê o que ficou bom, o que não ficou bom. Mas então, rigorosamente, religiosamente, escrever sempre, todos os dias. Se você torna isso um hábito, é algo que se torna natural para você. E no fim, depois que você termina a história, você dá aquele zoom out no Word, você vê aquelas 100 e tantas páginas e pensa, eu fiz tudo isso? Você fez tudo isso? Você fez tudo isso, saiu tudo da sua cabeça. E é lindo. Então, é apaixonante para mim. Quem gosta de fazer isso, eu acho que vai entender. E o processo da escrita foi isso. Do início ao fim, foi prazeroso para mim. Eu comecei já a trabalhar com o ilustrador, e o ilustrador conseguiu captar exatamente a imagem do livro, a alma do livro, por meio das ilustrações. Então, o processo de escrita foi muito maravilhoso. Era o meu escape, vamos colocar assim. A parte de procurar a editora já é outra história, né? Já é outra história. Está pronto, as ilustrações estão prontas, estão lindas. Mandei para sei lá quantas editoras. Está perfeito, né? Quem não vai querer? Quem não vai querer? Nossa, imagina, primor. E cada editora você pesquisa, né? Tem até um site mostrando o que cada editora quer, o formato que ela quer. E algumas querem impressa, algumas querem CD, algumas querem... sei lá como, né? Depois, se você quiser, Felipe, você conta melhor. Mas fiz tudo isso. Nunca recebi resposta, nada. Foi muito difícil, mesmo tendo esse público. Então, o que aconteceu foi obra do acaso, mas alguém lá em cima gosta de mim. Eu penso desse jeito.
Eu estava estudando na ESPM, aqui em São Paulo, e estava tendo uma feira do livro, né, com várias editoras, com vários estandes, vários livros, e tinha o estande da Editora Planeta. Cheguei e conversei com o moço que era só um vendedor. Ele não conhecia lá dentro como que funcionava a editora. Ele só vendia os livros. Só que eu não sabia como funcionava a editora. Eu achei que ele era um cara importante da editora. Afinal, tá lá com a camiseta, né? Da editora Pra Planeta. ganhar a camiseta tem que ser importante, não é? Chique demais. E aí eu comecei a conversar com ele e ele conhecia uma pessoa de dentro da editora. Mandei e-mail para essa pessoa que falou, não, você vai falar com essa. Aí depois você vai falar com essa. Passei o contato de umas 4, 5 pessoas lá dentro até que, por fim, chegou no Felipe. E ele me conhecia por causa do Enem. Porque eu tinha já publicado pelo Kindle Direct Publishing, né? O KDP, já tinha publicado a minha apostila para o Enem pela Amazon. E ele me conhecia por causa do Enem. Então, se não fosse o trabalho com o Enem, ele nem iria me conhecer. Imagino que... vamos ser sinceros, Felipe. Você nem iria dar atenção. Nem iria dar bola. Vamos ser sinceros, Felipe. Vamos ser sinceros. É a verdade. Porque eu passei isso por 2 anos. Né? Você percebe que é um mundo muito selvagem. Vamos colocar assim. Então, eu considero que eu dei muita sorte de ele me conhecer justamente por isso. E, felizmente, consegui publicar. Infelizmente, foi 1 semana antes da pandemia, então não deu para fazer divulgação em shopping, não teve Bienal para divulgar o livro. Vou ter que escrever outro, né, Felipe? O livro foi publicado 1 semana antes, é isso? Foi o lançamento, primeiro. O evento foi 1 semana antes, depois tudo fechou. Ele era nenhum shopping aberto. Era livro de janeiro, chegou no final de janeiro, e daí a pandemia mesmo começou em março, né, mais ou menos, que fechou tudo. Então a gente chegou a fazer 2 eventos, né? Foi em Brasília e em São Paulo, mas fora isso não teve evento, não teve essas coisas. Foi só eu divulgando mesmo, nas redes sociais. Então vou ter que escrever outro pra gente ter um evento legal na Bienal que vem. O Berto até perguntou hoje, é sempre assim o autor que tem que divulgar bastante? Que ele não teve a experiência, né? Tive nada. Mas foi muito lindo, foi muito lindo. Ele, na verdade, ele saiu do autor independente, foi para uma editora e continuou como autor independente. Foi isso. E até hoje eu não sabia que isso Você não tinha sabia acontecido. disso, né? Não. Nossa, tem abriu os meus olhos. Tem isso. Mas isso a estratégia da pré-venda é porque ele conhecia o público dele, né? Então, deu muito certo, porque o livro chegou a entrar na Veja em 4º lugar, infanto-juvenil, e a gente vendeu, acho que, 5 mil na pré-venda, uma coisa assim, que é um número grande, assim. Então, foi um sucesso. Então, quando a gente fala do público, é você entender o público que você está formando. Claro que teve essas etapas como eu contei, que teve os livros de influenciadores, como tinha livro de colorir também. Quando teve os livros de colorir, se você pegasse várias imagens de banco de imagem e fizesse um livro, você vendia 20 mil livros. Era uma loucura. As pessoas ficavam doidas com livro de colorir. Perdi essa chance. Perdeu. É colorindo os números. Daí você ia fazer colorindo os as continhas matemáticas. Mas eu acho legal contar que o mercado ele já mudou. Hoje a gente olha o que o autor está fazendo, mas a gente não está esperando milhões de seguidores. A gente está esperando... Ele está formando essa comunidade, então mudou bastante. Raíssa, conte para... Eu vou chamar de Rai, porque eu vi o Filipinho te chamando de Rai, vou chamar de Rai. Pode chamar de Rai, acho ótimo. Como foi esse seu caminho? Então, eu comecei no Wattpad, mas quase ninguém sabe, porque foi há muito, muito tempo. Eu comecei no Wattpad em 2014, eu acho, e eu usava pseudônimo, e aí eu publicava meus livros lá, só que assim, eu sempre fui meio desleixada com a escrita. Então, eu publicava um capítulo, aí eu sumia 3 meses. Aí eu publicava de novo, sumia 5 meses. Então, era difícil cativar os leitores, porque eu nunca estava lá disponível. Eu postava quando dava na telha, escrevia quando dava na telha, enfim. Aí, eu postava no Wattpad, inclusive, a primeira história que eu publiquei mesmo, que eu publiquei no KDP, mas eu mudei totalmente. Chegou 2018, 2019, eu entrei no Wattpad, tirei tudo que estava lá e falei, eu vou reescrever essa história do zero. E aí, beleza, reescrevi, eu terminei em 2020 e eu não publiquei na Amazon direto, eu mandei também para algumas editoras, para alguns prêmios e tal. Só que no caso desse livro, eu sabia que ele não ia ser aprovado por editora nenhuma, porque ele tem 800 páginas. Então, assim, né?
Esse é um fator importante a ser considerado, ainda mais agora com o preço do papel. Tá acostumado com um vídeo de 1 minuto, vai ler um livro de 800 páginas. Mas a gente não consegue nem segurar um livro de 800 páginas. Essa que é a questão, verdade, né? é verdade. Assim, eu sabia que eu tava diminuindo as minhas chances consideravelmente, mas assim, eu olhei pra história e falei, é isso, precisa ter 800 páginas, vai ter 800 páginas. E aí foi isso. Eu mandei pra algumas editoras, mas não tava com muita esperança, justamente por isso. E aí depois acabou que nenhuma editora quis, mesmo o papo seu, e eu postei na Amazon e no KDP, né? E assim, na Amazon ele foi muito bem, inclusive tem leitores meus aí hoje. E assim, a galera gostou bastante, lê muito, divulga muito, fica me pedindo físico, que eu acho que não vem tão cedo, porque sem condições. Mas, assim, foi muito legal a minha experiência com o KDP. Eu também publiquei pela primeira vez em 2020. Foi em março de 2020 que eu lancei o livro de 900 páginas na 800. E aí, depois, ainda lancei um segundo de 900. Eu não desisto. Mas aí, agora, nessa Bienal, eu lancei pela Qualis um livrinho de 300 páginas. Já li, já chegou no ok. 282, para ser mais exata, tá? Tranquilo. E aí, por enquanto, essa é a minha jornada, mas 2023 tem coisas, né? Tem uma fofoca que a gente tem que contar, né, Felipe? Vamos esperar pro final, que daí o pessoal... No final a gente conta a fofoca. Pra segurar o público, vocês acham o quê, gente? Tô aqui desde as 9 da manhã e vocês vão me deixar? Vai ficar até o fim. Mas isso que a Rai falou é legal a gente pensar, quando você estiver escrevendo o livro, pensando no seu público, exatamente quanto esse livro vai custar, né? Um livro de 900 páginas, ele vai custar mais de R$100. Será que o meu público, ele vai consumir esse tipo de livro? Será que eu divido ele numa série? E também série é complicada para o editor, porque eu vou comprar um livro só. Dificilmente eu vou fechar os 5 livros. Se o primeiro livro, os leitores querem matar a gente, né? Mas é verdade, porque é uma questão de negócio, né? Se você compra uma série de 10 livros e o primeiro livro vende 100 exemplares, daí você não vai lançar o segundo, infelizmente. E acho que é uma coisa muito legal, né? Quando a gente está falando aí de uma KDP, porque você não tem essa limitação, né? É óbvio, você vai ler muito mais, né? Mas você não tem a limitação de preço, né? O papel aí é a coisa que mais influencia nesse caso da impressão, né? Eu acho que é interessante também o autor ele entender em qual formato a história dele vai funcionar melhor. Porque não adianta você ficar falando, eu queria tanto publicar esse livro com uma editora. Aí o livro não entra naquilo, porque existe um padrão, né, entre aspas, do que as editoras procuram. Então não adianta, igual no meu caso. Eu vi o livro, falei, não, ele tem que ter 800 páginas. Eu poderia ter editado, tentado fazer ele ficar menor, me encaixar dentro daquele padrão. Só que eu falei, não, esse livro precisa de 800 páginas, então eu vou colocar ele no KDP. E é isso. E, às vezes, isso é uma escolha inteligente. Porque se eu não tivesse lançado o livro de 800 páginas lá no KDP, se eu não tivesse conseguido leitores para esse calhamaço, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, mesmo que você pense, eu não queria lançar independente. Gente, não tenham medo de lançar independente. Porque eu vejo que tem muito autor que ainda fica receoso. Tipo assim, como se não fosse autor de verdade. Mas lógico que é. Então, não tenham esse medo de, vou ficar esperando uma editora me notar. Às vezes você faz o corre no independente e aí a editora te nota justamente por causa disso. Posso fazer Lógico. um complemento? Faz de conta que você é o dono daqui. Tá bom. É um complemento a essa história da busca da editora, mas também um complemento ao que você falou. Eu lembro que uma vez, eu estava procurando editora, já estava pronto o livro, e eu estava vindo de São Paulo para Brasília. Sentei ao lado de uma moça muito simpática com a filha dela. Comecei a conversar com ela, né, bater papo. Ela falou, sou editora. No avião. Eu perguntei, é? De que editora? O coração até parou, Companhia das Letras. Você falou, sinal dos céus. É o sinal dos céus.
Depois eu descobri que ela é ou filha ou esposa do dono da Companhia das Letras. Depois eu fui pesquisar o nome dela. É a Júlia Schwartz. Ah, Júlia Schwartz. Ela é o quê? Acho que Filha? é filha. Tá bom. Porque É a filha do dono. Eu enchi o saco daquela mulher. Eu enchi o saco tanto daquela mulher. Mandei várias mensagens depois. Falei, você quer ler? Você quer ver a proposta do livro? Ela manda pra mim. Nunca me respondeu. Ela arrependida de ter falado com você no avião. E pior, de Brasília pra São Paulo, peguei o voo, sentei ao lado delas de novo. E enchi o saco de novo. E eu tinha o contato dela. Eu acho que hoje em dia nem ela me bloqueou. Deu aquele bloquezinho assim, só. Se ele passar em frente do estande da Se companhia. eu falar, eu vou lá, a Júlia tá aqui, lembra de mim? E eu tinha o contato dela e estava na época da Flip Pop. Eu não sei se vocês lembram. Que era um evento de livros também, eu não sei explicar. Livros jovens. Para os jovens. Sim. E também estava tendo um prêmio, se eu não me engano, era da editora Arqueiro. E era de publicação independente. Você publicava o seu livro independente e o livro vencedor do concurso iria ser publicado pela editora Arqueiro. E aí eu pensei assim, eu vou publicar independente e entrar nesse concurso. Então, só que eu mandei uma mensagem para essa moça da Companhia das Letras perguntando, vale a pena eu fazer isso? Eu tô adorando essa moça. Ela é sensacional. Ela não me deu bola para publicar, mas para isso ela me deu um conselho bacana. Ela falou assim, não faz isso, procura um pouco mais editora. Porque se você publicar independente e não ganhar o concurso, seu livro vai ficar publicado independente e vai ficar sem editora. Então eu esperei um pouco mais, busquei um pouco mais e dei a sorte de encontrar o Felipe. Mas o conselho que ela me deu foi, espera um pouco, tenta um pouco mais. Não comigo, por favor. Eu acho que no fundo ela estava falando isso. Já encheu o saco. Mas ela falou, espera um pouco mais. Né? Então tem esses dois lados da moeda. Você tem que considerar bem se existem outros caminhos. Ou se você já tentou todos os caminhos, aí talvez você possa encontrar esse caminho da independente. Inclusive, uma coisa interessante que você falou é que ela não te deu bola sobre o livro, mas quando você pediu um conselho, ela deu. E é interessante a gente pensar que os editores, eles são super abertos, assim, a dar uma dica aqui e ali, um conselho, mas não é muito legal quando você já chega tentando vender o livro, né? Jogando o livro em cima da pessoa. E, assim, aproveitem os conselhos que eles dão e tal. E não mandem livros se eles não pediram, gente, porque é bizarro. Tem editor que eu sigo no Insta, no Twitter, que na bio já tem escrito, não aceito originais. Então, assim, eu fico imaginando o tanto de livro não solicitado que eles recebem. E já fica uma primeira impressão chata, né? Tipo, nem pedi. Isso que o Humberto falou faz muito sentido, porque, assim, se eu for apostar num autor novo, provavelmente eu vou pedir um livro novo. Me chamou a atenção o seu livro na Amazon, eu vou pedir um livro novo. Eu não vou fazer uma nova edição, porque já vendeu na Amazon por um preço menor, daí eu vou fazer o físico, já perdeu os leitores, que nem todo mundo vai querer comprar de novo. Então, normalmente eu falo, essa autora me interessou, mas eu falo, você tem algum material novo para me apresentar? E isso acontece muito nas editoras. Então, se você pensa em ganhar visibilidade e esse livro que você tem certeza que é o seu livro-chave, lança um outro primeiro independente para ganhar essa visibilidade. Acho que uma coisa interessante, né, que a KDP e o Wattpad, plataformas aí de autopublicação, trouxeram essa visibilidade do autor para o editor. Antigamente, era exatamente esse caminho, né? Era o autor atrás da casa editorial. Então, mandava lá o manuscrito, né? Mandava lá, datilografado ainda. Eu fui longe agora, fui longe. Eu queria que o Felipe falasse um pouco dessa mudança, né? De que agora a gente tem editores também que buscam os autores e falasse também, eles começaram a falar um pouquinho desse processo, como que é o processo mesmo de escolha de um novo autor, não só, achei esse autor, mas é isso, manda manuscrito, não manda, o que você não deve fazer nunca, sei lá, assediar uma pessoa que senta do seu lado no avião, talvez. Não, ela foi simpática, foi muito simpática. Eu não Aquele pensei que eu estava sorrisinho incomodando. amarelo. Muito bom.
Eu acho que existem várias frentes, né? No trabalho do editor, a gente está olhando muito o que está acontecendo nos outros países, especialmente Estados Unidos, porque se algum tema começa a fazer muito sucesso lá, ele vai vir forte para cá. É muito nítido, assim. Por exemplo, livros de bruxa estão voltando muito nos Estados Unidos na pandemia. Dispararam livros de bruxa, tanto de não ficção como ficção. Então, desde livros como trazer magia para o seu dia a dia, ou que vela para ajuda a estudar, a historinhas de bruxas na escola. Isso explodiu lá e já está vindo muito forte para o Brasil. Várias editoras já estão planejando livros para o começo do ano que vem com personagens de bruxas. Então, a gente fica muito de olho nesse mercado. Então, eu vejo, por exemplo, por que no mercado estrangeiro estão buscando muito livro do estilo de vida dinamarquês? Daí eu falo, putz, alguma coisa vai vir aí, então eu já busco aqui no Brasil alguém que pudesse escrever sobre isso. Ho'oponopono, nossa, gente, mas dá para escrever um livro de Ho'oponopono? Dá, porque eu achava que era só a frasezinha, né? E daí você vê, não, tem todo um estudo por trás. Então a gente fica tudo olhando o que está acontecendo lá fora. Isso é uma das frentes do mercado editorial. A gente recebe também os catálogos internacionais. No meu caso, eu olho esses catálogos para buscar autores nacionais. Então, às vezes, uma ideia, às vezes, algo diferente, porque a gente percebe que no mercado editorial os temas vão voltando. Então, sempre vai vender autoajuda, mas sempre tem alguma coisa a mais. Nos anos 90 era homens são de Marte, mulheres de Vênus, acho que é assim, né? Como conquistar o homem dos seus sonhos. Hoje não é mais assim, né? Ninguém quer comprar esse tipo de livro. E vai mudando, mas se olhar mesmo o sumário, se analisar bem, é a mesma coisa, mas vai voltando com alguma coisa a mais. Livro de autoajuda com palavrão, livro de autoajuda fofinho. Então, a gente fica prestando atenção nisso tudo, sabe? Queria que vocês falassem um pouquinho, antes da gente abrir para perguntas, sobre essa relação do editor com o autor que tem hoje. Antigamente, eu, pelo menos, não via tanto, até porque o autor ele não estava tão disponível, né? Então, assim, não tinham tantas feiras. Se você pegar, sei lá, 15 anos atrás, né, não tinha tanto isso. Eram só os autores muito canônicos, quase, que agora já são canônicos, que iam em feiras. E a gente tem uma democratização, a gente tem muito mais leitores e fãs. E tem um papel hoje do editor que não é só do cuidado com o texto, mas tem também um cuidado quase com a carreira também, né? Você tem isso, Felipe? Vocês sentem isso nessa relação com os editores, enfim, que vocês fizeram livros físicos? Posso começar? Tá. Eu gosto de falar para os meus autores que eles são os autores marcas nossos, né? Você tem que fazer a sua marca. E a gente trabalha isso. Com o Humberto não deu tempo, mas a gente vai lançar um novo livro. Por conta da pandemia e tal. Mas a gente tem que ter uma... Primeiro que eu trabalho com quem eu gosto, assim. Eu acho que a relação de gostar, que eu falo, não, de admirar, da pessoa ser agradável, te ouvir, ter uma troca. Se ela entende o público, eu quero ouvir o que ela tem a dizer também. Nunca a editora vai impor também que você... sua capa tem que ser assim. Eu vou querer te ouvir, saber que cores você gosta. Vou te mostrar o caminho mais comercial, porque é importante pra gente. Daí você pode me dizer, tá, mas até aí eu não vou, porque eu acho que está agredindo muito o meu trabalho. Então, acho que essa troca é fundamental, porque a gente vai trabalhando o autor como essa marca da casa, né? E construindo essa carreira, sempre vai ter livros, né? Eu gosto de pensar nisso. Se o livro dá certo, se eu faço de tudo para que o autor funcione, ele vai lançar novos livros, né? Outras editoras tentam roubar, mas daí eu não deixo. Mas é isso. Respondi? Respondeu, Felipe. Tirou 10. Vocês, como é essa relação? Então, no meu caso, com a Qualis, né, foi bem tranquilo, assim. A Simone, que é a editora da Qualis, para quem não conhece, foi muito aberta às minhas ideias também. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz o rascunho da minha capa e já cheguei na capista da editora com ele pronto.
E ela adorou, assim, achou super, adotou a ideia. Mas sempre tem aquelas coisas de tipo assim, eu acho que fica melhor assim, eu acho que fica melhor assado. E eu acho que é importante, tanto o autor quanto o editor, querer ouvir o outro, porque senão não dá certo. Porque também não dá para você falar, eu quero meu livro desse jeito aqui. Aí o editor fala, não, mas eu acho que seria melhor fazer desse jeito aqui. Você fala, não, é desse jeito aqui e acabou. Então, eu acho que é sobre encontrar o equilíbrio, sabe? Você pode opinar, o editor também. Mas eu acho que é uma dificuldade que, às vezes, os escritores que estão acostumados a trabalhar sozinhos têm, é de entender que a partir do momento que você está numa editora, o livro não é mais só seu. Ele é seu, mas ele também é um projeto da editora. Então, o editor ali também tem direito de opinar, também tem direito de mostrar o que ele acha que vai ficar melhor. Então, acho que é importante perder um pouco do medo de tratar o livro como bebê. Tipo, o livro é meu bebê, ninguém pode mexer. Se mexer, ele vai perder a essência, não vai mais ser meu livro. Então, eu acho que é isso, ter essa abertura, sabe? Onde os dois lados opinam, assim. Sim, e é importante frisar que a editora é profissional nisso. A editora é especializada em vender o peixe, vender o livro. Então, se chegarem para você e derem um conselho, desse jeito talvez não seja tão interessante, vale a pena você escutar. E no meu caso específico do meu livro, me corrija se eu estiver errado, né, Felipe? Mas já estava tão pronto o negócio, com as ilustrações, com a capa, eu já tinha lido 15 vezes o livro, já mandado para leitura crítica, já estava tudo pronto. Então não teve tanto essa correção da parte do editor. Mas eu lembro que teve alguns comentários específicos que você falou para mim, esse trecho aqui tá meio esquisito, pode ofender algumas pessoas. Eu falei, tá bom, então muda. Mas, fora isso, não teve tanto, porque já tinha passado por esse processo de construção durante muito tempo. Estava redondinho. Já estava redondo, mas nem sempre é assim. Então, por isso que a palavra do editor é essencial para você fazer algo que não só seja seu, mas também seja para o mundo. E o editor é esse meio do caminho para fazer isso da melhor forma possível. Mas eu tive isso de escutar o outro é muito importante, porque eu tenho um caso de uma autora que eu estava deixando a capa dela um pouco mais elegante, digamos, né? E ela me falou assim, não, meu livro é muito popular, é para um público muito popular, e eu queria que ele tivesse esse aspecto mais popular. Vocês estão querendo deixar muito elegante a capa, não vai atender esse público. Daí deu um estalo assim, a gente falou, não, ela entende realmente o que ela está falando, né? Então tem que ter essa troca. E no final foi um sucesso, assim, vendeu mais de 40 mil e tal. Então o editor também tem que ouvir, né? Assim, e se talvez a Rai trouxesse a capa e eu achasse a ilustração horrível, por exemplo, eu ia falar, olha, eu acho que não combina muito com o livro, mas se ela tivesse um argumento de que, olha essas outras capas, isso funciona para esse público, eu iria ouvir. A gente ouve muito o pessoal que passa, os profissionais, né, do mercado editorial, falando que a gente precisa deixar o achismo de lado e trazer realmente, convencer o outro pelo que é. Né? Então, não é porque eu acho isso, é porque, olha, se a gente fizer nesse caminho, a chance é maior de conseguir isso. E a mesma coisa para o autor, né? O autor deixar o achismo e vai convencer. Se você vier com um bom argumento, não tem por que um editor não ouvir, né? E também o autor conhecer o próprio público, né? Igual você falou dessa autora aí, ela já sabia que não ia rolar. Queria abrir para perguntas. Temos aqui... deixa eu ver se o pessoal vai trazer o microfone. Peraí. Na passarela... Olha lá, só para deixar o rapaz tímido. Quer ver? Olha lá. Acho que é aqui, ó. Aqui, né? Tem vários. A gente tem tempo. É aqui. Oi. Depois a gente volta. Boa tarde. Uma pergunta para o Humberto. Eu conheço o seu trabalho educacional, de educador, e sabia desse projeto. Você falou algumas vezes, né? Eu queria te perguntar o quão mais árduo, ou difícil, ou penoso você achou essa transformação, né? Da educação, do educacional. Os seus vídeos eram e são enormes, né?
para achar o editor, para publicar, foi muito árduo? Como que foi essa experiência vivida mesmo? Bom, árduo, eu acredito que se você quer fazer algo bem feito, todo o caminho vai ser árduo. Mas a dificuldade da parte do canal, da parte da criação do conteúdo, teve desafios e a parte da escrita também teve seus desafios. Mas se você está fazendo algo que você ama, que você gosta e que é tão gratificante, todo esse trabalho vale a pena. E na parte da escrita, inclusive eu até falo isso abertamente para as pessoas. Eu gosto muito do meu canal, gosto muito de ensinar, é extremamente gratificante, mas o que eu sinto que eu amo mesmo é a parte da criação, é a parte da criatividade. Então, mesmo tendo sido uma ruptura muito grande do conteúdo que eu já estava fazendo para a escrita, foi algo que eu senti que eu precisava fazer, porque eu sentia no meu coração que era aquilo que eu precisava seguir. Então, todo esse desafio de mais de 2 anos procurando, sendo rejeitado, e eu sinto que valeu a pena, né, para eu conseguir seguir esse meu sonho do que, de fato, eu amo fazer. E difícil todo o caminho vai ser, mas se você gosta do que está fazendo, no fim, sempre vale a pena. Mais perguntas? Aqui, ó. Aqui. Ó, já está com a mão levantada já há um tempinho. Não é uma pergunta, mas é um negócio que eu lembrei da Raíssa falando do tamanho das páginas, né, do livro dela. Só põe o microfone um pouquinho mais perto. Eu comprei por aqui um box, a Armada Escarlate. Então, são 4 livros, só que os últimos 2... tem a varinhazinha, assim, na lombada, só que os últimos 2, eles têm o número 3 na lombada. Então, é como se fosse só um livro. E ela queria fazer mais, tipo, mais 2, só que esses 2 seriam divididos em 2, então seriam 4. Então, eu imaginei ela publicando algo físico, como um livro de 800 páginas dividido no meio e depois outro de 900 dividido também. É um recurso, né, que os editores usam, mas é o que o Felipe estava falando, né? Quando você divide, é muito difícil você comprar uma coleção inteira, né? Porque o editor ele vai apostar no primeiro livro. Então, assim, se vendeu, ele vai para o segundo. Por isso que a gente tem muita coleção e fãs enlouquecidos querendo matar a editora porque não tem continuação. Porque, de novo, estamos falando de um produto e precisa vender. O que eu sempre peço é para o final ter um gancho, né? Você finaliza meio com uma... Pode ter um livro 2, mas se não tiver, tudo bem. Ninguém vai te matar nas redes sociais. É uma ideia, né? Também. Acho que tem mais ali. Mas pro Felipe, que eu estou no processo de abrir uma editora, e aí eu queria saber se você tem alguma dica assim para mim que estou começando, que vou entrar nesse ramo, o que eu devo analisar quando eu pegar um original, o que chama atenção, o que é importante, se tem... Você já sabe o nicho da editora ou vocês... Sim, qual que é? Fantasia. Bom, eu acho que seria importante você acompanhar as listas de mais vendidos do New York Times. Então, acho que isso é super importante. Acompanhar também do Publish News. As listas entram... Esses livros de fantasia acabam entrando em lista de infanto-juvenil, né? Acompanhar as outras editoras, o que elas estão fazendo também. Porque também aquela lógica de que os títulos vão se repetindo. Teve uma época que livros... É só colocar a garota na capa, vendia. A Garota do Rio, A Garota da Janela, A Garota não sei do que. Várias editoras, o livro não tinha nada a ver, o título original colocavam A Garota da Cadeira no Cor-de-Rosa, A Garota do Balé, e sim, e dava muito certo. Agora está uma moda muito grande de coroas, né? Então, a coroa do rei não sei do que, a coroa com espinho, a coroa não sei o que. A gente fez isso também com o livro que tinha coroa na história, tinha príncipe, então deu muito certo. Então, acho que acompanhando essas tendências, né? Depois você pode me deixar o seu e-mail ou o seu WhatsApp, daí eu vou te enviando essas dicas. Mas eu acho que é isso, assim. O que eu faria no começo, você está começando do zero, né? É pensar em pessoas que possam ser porta-vozes da sua editora. Eu comecei 2 selos na Planeta, que é o Outro Planeta, um selo do nada. E a primeira coisa que eu pensei é assim, eu preciso ter vários nichos nesse selo, que é um selo juvenil, então eu preciso lançar fantasia, booktubers, livro internacional. Fui criando planificando e quem poderia ajudar. Então, assim,
você pode pensar, eu preciso de porta-vozes da minha editora. Então, você tem que pensar nisso também. Não, sabe? Deu para entender? Não. Me atrapalhei, mas acho que deu para entender, né? Uma coisa que eu fiz recente também, que eu lancei o Paidós, que é um selo de psicologia e psicanálise para o público geral. E daí, o que eu fiz? A primeira coisa é buscar nas ferramentas do Google quais eram as palavras e angústias das pessoas, né? Então, quando alguém busca ansiedade, o que ela busca? Ela busca como curar a minha ansiedade, sou ansioso e agora. Tudo isso são dicas do que as pessoas estão buscando para você pensar em livros, né? No caso da fantasia é um pouco mais complexo, porque você não é um livro de não ficção, de um tema específico, né? Mas, parabéns, você já tem o nome, já? Qual que é o nome? Fantástica? Olha só, gente, divulgando. Já tem Instagram? Ah, olha só. Mas depois você me passa o seu contato. Temos ali. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pergunta, vai um pouco na contramão. Eu vejo bastante jovens na plateia. Eu conheço a sua cidade, Pindamonhangaba. Meu cunhado mora lá. Eu sou de Santa Fé do Sul. Eu queria fazer um breve comentário. A minha professora de literatura mudou a minha vida. Tá? Então, assim, eu estudava no colegial à noite. Sou de uma família humilde e eu me formei médico, sou cirurgião geral e eu gosto muito de literatura tradicional. Eu até tenho me aventurado a fazer alguns contos, algumas crônicas e meus filhos ficam me sacaneando e tal, né? Aí eu te perguntaria, principalmente para o Felipe, o que você acha? Tem espaço hoje para... eu gosto muito do estilo de Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, mas é uma literatura, eu nasci na década de 60... E é uma literatura que está um pouco afastada, parece, hoje da... Aí eu gostaria que você pudesse comentar se eu deveria continuar, alguma coisa. Deve continuar. Muito boa essa pergunta, porque, assim, a gente está falando aqui... eu trabalho numa editora comercial, né? Então, ela foca em best-sellers. A gente quer vender bastante. E tem vários outros tipos de editoras, né? Tem a Patois, em São Paulo, que é uma editora independente que foca muito em prêmios literários. A Companhia das Letras tem, né, uma área mais voltada para esse tipo de literatura. Então, acho que se você gosta desse tipo de livro, gosta de escrever, se vê como autor, buscar essas alternativas, né? Então, talvez o seu objetivo nem seja estar na lista de mais vendidos, né? Então, é um outro objetivo. Quando o autor me procura, eu sempre pergunto, mas qual que é o seu objetivo? É só lançar? Porque talvez, assim, tem gente que está lançando em editora de autopublicação o livro que conta a história da família, né, a saga familiar, mas só para dar de presente no aniversário da avó. Então, acho que depende muito do que você quer com isso, sabe? Mas escrever é sempre válido, eu acho que você deve continuar, com certeza. E tem selos, se a gente pegar Grupo Record, por exemplo, que tem selos fortíssimos aí com os canônicos, com nomes da literatura brasileira, que vendem muito, mas muito mesmo. Teve até um livro que ele ganhou o prêmio Kindle, que chama A Filha Primitiva. Da Vanessa Passos, querida amiga, que estará aqui. Eu senti que ele tem essa vibe. A Filha Primitiva é um livro fantástico. Eu não vou falar mais porque ela estará aqui domingo. Última mesa ela vai estar. Mas ela ganhou o prêmio Kindle de literatura. Então, ela começou como contista, publicou esse livro com o objetivo de ganhar o prêmio. De verdade, ela estudou o prêmio. E é literatura pura. Assim, ela foi estudar mesmo. Ela demorou 4 anos para publicar esse livro. Então, assim, tem público, a gente não pode estar tão perto desse público, né? Mas tem, então continue. E uma coisa legal da sua pergunta é olhar os catálogos das editoras, né? Então, a gente divide os catálogos em selos. Então, por exemplo, o que eu cuido é um selo voltado para o público jovem. Então, tem uma expectativa diferente do outro selo nosso, que é o Tusquets, que é um livro de alta literatura. Então, daí a gente tem, por exemplo, o Academia, que é um selo de autoajuda. Então, a gente espera vender bastante para, inclusive, apostar em outros livros que são importantes, que vão ganhar prêmios e que
vão trazer uma visibilidade para o catálogo, mas que a gente sabe que não vai vender tanto, né? E tudo faz parte da cadeia, né? A gente tem mais tempo para uma pergunta. Oi, gente. Bem, a minha pergunta é mais para a Raíssa, mas, claro, os outros à vontade. O Humberto falou, né, sobre como você, publicando independente um livro físico, acaba ficando mais difícil você publicar ele por uma editora, mas, às vezes, as pessoas não têm esse foco, assim, imediato, né? Às vezes, as pessoas publicam independente para depois publicar um outro livro com editoras. Enfim, tem várias possibilidades, mas eu concordo muito com você. Mas a minha pergunta é, tendo já publicado um livro independente físico, quais seriam as formas de vender mais, de trazer visibilidade para o seu trabalho como autor para os próximos projetos? Então, eu acho que, assim, o principal você inclusive já fez, porque eu sei qual livro é. Quem quiser, gente, Maldita Seja Eva. Mas, assim, eu acho que o principal, quando a gente pensa em livro físico, primeiro de tudo, fazer um livro bonito. Porque as pessoas, gente, elas compram muito, assim, com os olhos. Então, fazer um livro bonito. Uma coisa interessante que dá para fazer, se você já sabe com quais editoras você quer chamar atenção no futuro, é até mandar para parceiros dessa editora, para os book influencers. Você vê lá com quem a editora já trabalha e manda, assim, o livro, mesmo que seja independente, você já manda. Aí a pessoa pode ler, pode gostar, pode vir a postar nos stories. Então, eu acho que é ir estreitando esse laço com a editora que você quer ou com as editoras que você quer e coisas assim. Eu concordo muito com o que você falou de booktubers, né? Essas coisas. Se você tem um dinheirinho sobrando e você quer investir, invista nisso, né? Porque, de fato... TikToker também, né? Nossa. E, hoje em dia, aproveitar que as redes sociais, TikTok, por exemplo, tem muita chance de viralizar coisa do nada. Então, se você pensar em alguns conteúdos e publicar em TikTok, principalmente, Reels do Instagram, tem a chance de alguma coisa explodir. Você pode não saber exatamente o que, às vezes é do nada, um negócio totalmente aleatório, mas começar a encontrar outros públicos. Então, as redes sociais, hoje em dia, tá até mais fácil você fazer isso. Não precisa fazer uma aula de 2 horas para atrair as pessoas. Faz um vídeo de 1 minuto para o TikTok e ganha milhões de visualizações às vezes. Então, tem muito mais chance e oportunidade hoje em dia de fazer essas coisas. E boa sorte para você, espero que dê tudo certo. Tem mais uma pergunta. Boa noite, eu sou a Eremita, minha pergunta é para o Felipe. E eu sou ghostwriter, né? Então eu trabalho uma espécie de escritora fantasma, né? Já escrevi livros ajudando alguém e se tornou best-seller. E eu queria entender um pouco como é esse cenário hoje nessa linha editora, porque eu não vejo muita gente falando sobre esse assunto. É um assunto que, quando comecei, foi na raça mesmo, assim. E eu queria ouvir um conselho, porque também tem aquele lance que você começa a sentir que está na sua hora também, sabe? Que você também precisa dar voz àquilo que você escreve. E eu queria uma ideia, um conselho sobre isso. Todo mundo sabe o que ela está falando ou não? Acho que você pode explicar. Eu vou explicar, tá. Existe esse escritor fantasma, que é a pessoa que vai escrever para outra pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, não que ela fez isso. Se eu quero lançar um livro da Fátima Bernardes, e daí eu quero muito que ela escreva um livro sobre recomeçar aos 40. Estou viajando aqui. Eu, como editor, vou propor isso para ela. E ela fala, estou sem tempo. Daí eu te contrato. No meu caso, eu não gosto da ideia de que você vai escrever tudo a partir desse tema. Isso eu não gosto. Porque eu acho que depois não há identificação. Mas isso acontece muito no mercado. O que eu gosto é que haja uma conversa, que você entreviste ela, faça o texto, mande para ela validar. Então, esse trabalho de troca. Então, eu trabalho muito assim, principalmente quando tem um livro de personalidade que não vai escrever, né, o livro. Mas daí fica a essência dela quando tem o trabalho do ghost, mas que é um ghost que está... Não tão ghost.
O que acontece muito, assim, eu não posso afirmar de que todos os livros são assim, mas quando você vê uma personalidade tem escrito com fulano de tal, é esse ghost que a gente chamou para ajudar a produzir o conteúdo, né? Mas eu acho que se você está sentindo isso, de dar voz, né? Porque eu acho que deve ser meio complicado mesmo, né? Você ver vários best-sellers que você escreveu e se reconhecer ali, né? Porque é o seu texto. Mas eu acho que você tem que partir para esse chamado, né? Eu acho que se está te chamando, tem que ir. E se é um trabalho que você precisa fazer, né? Porque a gente precisa pagar as contas, vai fazendo paralelo, assim. E aproveite essas pessoas que você escreveu o livro para fazer essas conexões, né? Estou querendo escrever, me ajuda aqui nesse sentido. Te ajudei, né? Com texto, me ajuda na divulgação do meu trabalho, enfim. Eu acho que você deve seguir, com certeza. E é um trabalho muito importante, tem muito mercado, porque a gente tem um mercado gigante de não ficção, né? É um trabalho de não ficção, né, gente? Ficção escrito por outra pessoa já é bem... Aí já chama outro nome. Mas é isso, né? A gente não pode achar que eu não vou falar Fátima Bernardes, porque vai que depois eu me queimo na Globo e não me chamam para uma novela. Mas, sei lá, alguém famoso sabe realmente escrever, né? Então, existe alguém que vai ouvir a história, que vai ter essa conexão. E o Felipe falou uma coisa muito importante. Você tem que dar a voz da pessoa no seu texto, né? Então, é um trabalho incrível mesmo. Bom, a gente precisa terminar. E eu queria que vocês falassem, então, dos próximos projetos. Agora é a hora do... Você pode falar aí o que é. Humberto também falar aí das coisas que vêm por aí, o que vocês estão na Bienal, onde encontrar livro de vocês. Merchan. Você quer contar ou eu conto? Pode contar. Posso contar? Então, meu próximo livro vai ser publicado em 2023 pela Planeta de Livros. E vai ser mais um suspense jovem. Então, fiquem de olho, me acompanhem nas redes sociais. É tudo Garota Bestseller. Que em breve vem aí, eu e o Felipe trabalhando juntos. Parabéns. Obrigada. Bom, no meu caso, eu tô querendo juntar um pouco mais esses dois lados de mim, né? A parte da matemática, a parte das exatas e a parte da escrita, que é, de fato, o que eu sinto que ainda dá para explorar muito. Então ainda está no plano das ideias, né, Felipe? A gente acabou de conversar sobre isso, mas eu penso muito em escrever algo um pouco mais para crianças, para o público mais pré-adolescente, porque eu sinto que falta muito isso, de você ter prazer mesmo por aprender pelos números. Tem muito medo da parte das pessoas isso. Então algo mais lúdico, que faça as crianças perceberem que não é um bicho de 7 cabeças. Ainda está no plano das ideias, mas quero muito produzir isso. Eu sinto que é o caminho para a gente fazer essas pessoas perceberem que tem muita coisa legal nesse mundo. Felipe, a gente ia fazer uma gracinha aqui, trazer o contrato impresso para eles assinarem, porque o Humberto vai assinar também o novo livro, mas eu não imprimi. Então, a culpa é minha. A gente está mentalizando, eles estão assinando na cabeça. Porque agora a gente está assinando tudo digital, né? Então, isso é uma coisa que é um ritual que eu odeio, assim, tudo digital. Então eu falo pro autor, assina digital, mas vem aqui pra gente tomar um café, a gente finge que você está assinando no papel de novo. Então todas as fotos que vocês virem dos meus autores é tudo fake. É fake. E eles já assinaram antes. E você tá na Planeta, stand da Planeta, passem lá, comprem livros. Você, na Qualis... Eu tô na Qualis, mas acabou agora a minha participação na Bienal, né? Infelizmente não vou poder ficar lá. E o livro também esgotou, mas tem muito autor. É um problemão, né? Bom, é um problema bom. Mas tem muito autor legal lá na Qualis, então se vocês estiverem com tempo, vão lá dar uma olhada. Tem stand com as capas dos livros também para tirar foto, tá super legal, então passem lá. Tá certo. Pessoal, super obrigada, Raíssa, Humberto, Felipe, por aceitarem o convite. Obrigada a todos, todas que ficaram até agora. Aproveitem um restinho. Amanhã temos mais 4 mesas. Tem bate-papo com autores da KDP. Tem uma mesa incrível sobre autopublicação de HQ. Tem sobre fantasia, com presença do ganhador do Prêmio Geek, que é o Emanuel, Stefano Volpe. Então, amanhã
4 mesas aqui, espero todo mundo. Boa noite.